Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo e do horário. Como é que vocês estão? Vamos aqui para um pós-jogo falando de Fluminense 1, Santos 0. Mais uma derrota do Peixe, sinal de alerta ligado nessa reta final do primeiro turno lá pelo lado da Baixada, na Vila Belmiro, por conta do a partida ruim, principalmente a falta de ideias, a falta de uma solidez defensiva do Peixe e a falta de qualidade do meio para frente. Paulo Turra chegou para tentar montar uma retranca, tentar fazer o time não perder e não vem conseguindo isso. Né? A escalação, o Santos até teve uma. A escalação acabou não tendo grandes novidades, a gente veio ele tá optando por jogar no 4-2-3-1 faz algum tempo. Jogou com o João Lucas, jogou com Joaquim, Alex, Dodô, João Paulo no gol, né? Dodi e Rodrigo Fernandes fazendo a dupla de volantes. Lucas Lima aberto hoje pela direita. Jean Lucas, o reforço que já teve uma boa atuação já na última rodada. Com o Steven Mendonça jogando pela esquerda e o Marcos Leonardo avançado jogando como centroavante. Mas o que se viu dentro de campo foi um Santos tentando travar o jogo, tentando se fechar muito na defesa e sair no contra-ataque. E faltou o Lucas Lima, faltou o próprio Jean Lucas hoje também para tentar desafogar um pouco o time quando conseguia roubar a bola. Do outro lado, o João Paulo trabalhou muito e evitou que poderia ter sido um resultado pior. O Steven Mendonça tomou cartão amarelo porque fez um pênalti, e aí méritos, eu acho. O Léo Fernandes, né, reforço do Fluminense, assumiu a responsabilidade, bateu a cobrança. Eu vejo muito mérito do João Paulo na defesa, que evitou, então manteve o 0-0. Na segunda etapa não mudou o panorama, o Paulo Turra tentou fazer as mudanças, estreou o Júlio Furque, colocou o Gabriel Inocêncio, entrou com o Lucas Braga, colocou o Luan Dias, colocou o Camacho e nada aconteceu. Então a gente viu o Santos terminar a partida de uma forma muito pobre de ideias. Para vocês terem uma ideia, né, tô aqui olhando para a tela porque tem as estatísticas da partida. O Santos finalizou 3 vezes na partida, ao longo dos 90 minutos, mais os acréscimos. Nenhuma no alvo. O Fluminense finalizou 15, sendo 9 no alvo. Então a gente já teve uma ideia do trabalho. Em termos de posse de bola, não dá para falar muito, né? Porque também a gente tem os times do Fernando Diniz, normalmente costumam ter o controle do jogo, mas foi uma diferença gritante também. 72% para o Fluminense, 28% para o Santos. Foi um cenário muito complicado, um cenário de pouca qualidade, de pouca. Realmente faltou criatividade para o Santos. É uma partida onde você não viu o Peixe, dá para falar, não ameaçou. O Fábio praticamente não trabalhou, assistiu o jogo, a defesa do Fluminense mesmo. Tanto que a gente tem um caso importante, né? O Marlon, um dos reforços do Fluminense agora para a temporada, tomou cartão amarelo no primeiro tempo. O Diniz saca o jogador, entra com o Lima, recua o André, um bom volante, um ótimo volante, um jogador que a gente tem que ter um olhar atento, porque ele vai se destacar ainda em termos, eu falo de seleção brasileira, sem ser exagero, e ele recua o André para fazer a dupla de zaga. Então o Fluminense fica com o Nino e o André, então tem um zagueiro improvisado, com o Diego Barbosa jogando na esquerda. Então a defesa do Fluminense, teoricamente, poderia ter problemas, mas faltou do time do Santos qualidade para poder realmente criar jogadas, tentar dar trabalho para a defesa tricolor. Um jogo onde poucos jogadores se destacaram, e aí dá para destacar o João Paulo, que salvou mais uma vez o Santos de um resultado ainda pior. Não dá para criticar Acho que o Jean Lucas hoje fez uma partida razoável, não repetiu a partida da estreia, mas foi um dos que estava um pouco mais lúcido dentro de campo. O Marcos Leonardo tentando correr, tentando fazer alguma coisa e sempre com problemas, sem conseguir fazer nada efetivo, tendo muito. Faltou, acho que a bola chegar também, mas o Marcos Leonardo é um cara que se. E tá tudo romano, né? A gente vê, tem rumores, a gente vem falando sobre isso no torcedores.com. Futebol italiano e Premier League estão sondando o Santos em cima do Marcos Leonardo, e por conta da parte financeira é muito provável que ele saia, e aí a gente vai ter uma questão importantíssima em termos do como que o Santos, como que o Peixe vai conseguir lidar no campeonato com a ausência do seu principal atacante. A gente não sabe como o Julio Furques, o reforço, vai poder dar conta da partida. Resultado complicado, resultado preocupante em termos de campeonato, né, na reta final do Brasileirão, porque o Santos chegou a 17 jogos, ainda faltam 2 jogos para o final do primeiro turno, está com 17 pontos, caiu, tá com os resultados parciais. Estou gravando esse vídeo aqui no intervalo da partida entre Corinthians e Vasco.
com um resultado parcial, né, na vitória do Corinthians em cima do Vasco, ainda tá rolando a partida, vai ter todo o segundo tempo, mas o Santos tá caindo para a 15ª posição, ficando 3 de vantagem para a zona de rebaixamento, para o Bahia e para o Curitiba. E pegando aqui, tô olhando, pegando a cola rapidinha, o Santos tem um saldo negativo de -8. Então, de repente, dos resultados que aconteceram, o Bahia está com também o mesmo saldo e o Coritiba. Então, de repente, se o Goiás ganha, se o Goiás ganhar e o Bahia, por exemplo, conseguir vencer a sua partida nesse final de semana, também nessa rodada, o Santos pode terminar a rodada matematicamente dentro da zona de rebaixamento. E é algo que preocupa, é algo que precisa ser citado em relação do Peixe, por conta também dos últimos jogos. E aí vem onde começa uma pressão, inclusive, em cima do Paulo Turra. Acho, quem me conhece, quem sabe em relação ao que eu falo em termos de futebol, eu sou totalmente contra o imediatismo em todas as situações. Acho que você precisa que o treinador tenha tempo para poder colocar a sua filosofia de trabalho, consiga trabalhar bem o elenco. Mas o Paulo Turra tá chegando, barrando jogadores, barrou o Soteldo, teve o Lucas Pires, já foi afastado, o Lucas Barbosa foi pro Curitiba, tá pedindo reforços, estão chegando reforços, já fez uma revolução no elenco do Santos. E os resultados não estão vindo. Ele assume, sob o comando do Paulo Turra, o Santos ele vem de 6 jogos, vem com 6 jogos ruins, vem com problemas. O Santos empatou com o Blooming na final na fase de grupos da Copa Sul-Americana, mas que não tinha mais nada a perder, não tinha nenhum resultado, já não tinha chance de classificação. Perdeu para o Cuiabá por 3-0. Ganhou do Goiás em casa um placar de 4-3, mas um jogo bem complicado. Teve um pênalti muito questionável no final da partida. Foi goleado pelo São Paulo por 4-1. Empatou com o Botafogo 2-2 naquele resultado que o Peixe conseguiu fazer 2 gols e teve um branco, acabou cedendo o empate 2-2, poderia ter levado a virada, e perde pro Santos. Então agora começa um sinal de alerta. A parte positiva é que o Peixe, como está só disputando o Brasileirão, tem semanas livres para poder começar a trabalhar, entrosar os reforços e tentar o Paulo Turra tentar fazer os ajustes pontuais na equipe. Aí você tem a próxima rodada, é o jogo contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, como está envolvido na Copa Libertadores, pode ser que esse jogo não entre com a força máxima, mas hoje, né, nesse sábado, o Furacão, mesmo com um time misto, poupando alguns jogadores ao longo da partida, empatou, foi buscar o empate contra o Cruzeiro em casa por causa de 3-3. Não deve ser um jogo fácil. E aí fecha o turno pegando o Fortaleza fora de casa. Então é importante que o Santos consiga melhorar sua produção, consiga melhorar, consiga realmente ter uma defesa mais sólida e não dependa tanto do seu goleiro, por isso comece a ter algumas atuações, não deixar o João Paulo ser tão pressionado em relação às partidas que ele vem atuando, para poder começar a não sofrer na defesa, e precisa melhorar a produção ofensiva, porque senão o sinal de alerta para o rebaixamento vai ficar ainda mais ligado. Beleza, galera? Forte abraço, até mais.